Ok, pessoal, vamos começar a conversa de hoje falando sobre a dieta mental sana. Primeiro eu gostaria de desejar a todos umas ótimas festas. Estamos chegando mais um final de ano e sempre pensando em começar um ano novo com muita energia, pensando em coisas positivas e pensando em conquistar muitas coisas durante o ano de 2015. Desejo a todos muita sorte e saúde e paz nesse ano novo. Dieta mental sana é uma ideia extremamente interessante. Foi desenvolvida por Daniel Siegel e David Rock. São dois super pesquisadores da neurociência, neurocientíficos importantes que trazem muita informação para a gente. Eu compilei essa informação e estou aqui passando para vocês várias coisas importantes. Vamos pensar nisso daqui. Eu gostaria que vocês digitassem sempre na zona do chat à medida que a gente for conversando. Por exemplo, o que você come todo dia? Quando a gente pensa em uma dieta, todo mundo tem na ponta da língua uma dieta para emagrecer, para engordar, para ganhar músculo, para ficar mais forte, enfim. São várias as possibilidades de dietas que a gente tem. E se você parar para pensar na sua semana, o que você se alimenta todos os dias, você pode ter uma surpresa agradável se você tem uma alimentação balanceada, consegue trabalhar bem os alimentos, ou pode ter uma surpresa desagradável se você está adepto ao fast food, se você está com uma alimentação ruim. Como o seu corpo vai estar daqui a 20 anos com a alimentação que você tem hoje? Então, quando a gente fala em dieta, em comida, é fácil a gente pensar. Mas eu aposto que você não come pizza todo dia. E ficaria muito difícil comer pizza todo dia durante a semana inteira. Ninguém aguenta esse tipo de comida. É importante variar. Se a gente sai da comida e vamos pensar agora em cérebro, o que o nosso cérebro se alimenta, essa é uma questão importante. O que vocês acham que o nosso cérebro se alimenta? Qual é o alimento para o cérebro? Você pode digitar na zona do chat o que você acha que seria alimentação para o seu cérebro. Pensa um pouquinho. O que seu cérebro come todos os dias? Vou dar algumas dicas para você. Não estamos falando em comida, mas estamos falando em sentimentos, em emoções, em sensações, em imagens, em cheiros, quantas coisas que o nosso cérebro todo dia tem de percepção, tem de estímulos que chegam para a gente todos os dias. É por aí que vai a história. O que seria o ideal para que você todos os dias tivesse de alimento para o seu cérebro? Se a gente pensa o lado direito do nosso cérebro e o lado esquerdo mais racional, mais objetivo, e o lado direito mais criativo, são duas partes bastante distintas que necessitam de alimentação diferente, necessitam de estímulos diferentes. E é por aí que vai a dieta mental sana. Então, esportes, cursos que você pode fazer, aprender outros idiomas, são exercícios que o cérebro agradece e que são estímulos. As emoções que você vive diariamente, o relacionamento que você tem com as pessoas, cheiros, imagens, tudo estimula o nosso cérebro. E é por aí que você deve pensar qual seria aquele prato ideal que todos os dias você deveria receber e absorver para que o seu cérebro tivesse um desenvolvimento adequado ao longo dos anos. Se você consegue chegar nessa situação de determinar exatamente o que você deve oferecer para o seu cérebro todos os dias, você vai ter um cérebro mais ativo, mais forte, com melhor memória, com todas as situações privilegiadas ao longo do tempo, porque você consegue desenvolver uma dieta sana para o seu cérebro. Então, vou dar umas boas notícias para vocês. Quem já escutou falar sobre plasticidade cerebral? Digita o número 1 na zona do chat. Quem já ouviu falar o conceito de plasticidade cerebral? E digita o número 2, quem não sabe, quem não escutou ainda esse conceito. Eu vou limpar aqui o chat para que vocês possam digitar. Vamos lá, pessoal, vamos participar o tempo todo digitando. Rapidinho, todo mundo digita número 1, número 2. 1, sim, já ouviu falar sobre plasticidade cerebral. 2, não. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Weber.
pessoal que ainda não se manifestou, por favor, vamos colocando na zona do chat. E o pessoal que está chegando agora, que ainda não respondeu à pesquisa, está aqui a nossa pesquisa, enquanto o pessoal está respondendo em relação à plasticidade. Responde a pesquisa também. Obrigado, Aragão. Vamos lá, o pessoal que ainda não se manifestou, se manifeste, por favor. Seja bem-vinda, Leida. Caio também, seja bem-vindo. Vamos responder a pesquisa e também a essa pergunta. Você já ouviu falar sobre plasticidade cerebral? Ok. A boa notícia, pau que nasce torto, morre torto. Essa é uma frase que a gente já escutou muitíssimo na nossa vida, mas não é verdade. Hoje, a neurociência, através do conceito de plasticidade cerebral, que é a capacidade que o cérebro tem de criar novas conexões, novas sinapses, e é infinita. Antigamente, o pau que nascia torto, morria torto. Hoje em dia, não. O cérebro tem a plasticidade. Tanto que as pessoas que sofrem traumatismos severos conseguem muitas vezes recuperar a atividade cerebral com outras zonas do cérebro que são estimuladas e essas zonas passam a exercer a função que antes era exercida por uma parte afetada do cérebro. Então a plasticidade cerebral existe. Outra história interessante. Cachorro velho não aprende truco novo. Essa é uma frase que eu acho muito engraçada, mas que também não é verdade. Cachorro velho aprende sim truco novo. Tem mais dificuldade, isso é fato, mas realmente cachorro velho aprende truco novo. Nunca é tarde para a gente aprender. E nunca é tarde para a gente criar sinapses novas. Pensando essas duas imagens que eu coloquei aqui para vocês. A primeira, menor, a gente vê uma conexão, uma sinapse feita. E na segunda imagem, na grande, você tem muitíssimas imagens, muitíssimas sinapses sendo construídas. Fazer aqui uma analogia com o coração. Uma pessoa jovem que sofre um infarto do miocárdio é fatal. Ela morre, não tem jeito. Já uma pessoa idosa que sofre um infarto do miocárdio, ela pode ter o primeiro infarto, o segundo, no terceiro já complica, mas o primeiro e o segundo ela consegue passar. Por quê? Porque, com o passar do tempo, se criaram outras redes de veias e artérias no coração que substituem aquela artéria que estava obstruída. Por isso, a pessoa mais idosa que sofre um infarto pode ter o segundo infarto. Não fica no primeiro. A gente fazendo essa comparação com o cérebro, funciona mais ou menos assim. Um cérebro que não está estimulado, só tem uma via, uma avenida principal de sinapses feitas, aquela pessoa que faz sempre a mesma coisa do mesmo jeito a vida inteira. Eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Essa pessoa tem uma via principal de sinapses feitas no cérebro, mas ela pode, em qualquer momento da vida dela, começar a desenvolver uma rede de novas sinapses e novas conexões fantásticas. Basta desenvolver a técnica correta para isso. Eliana está dizendo que está sem som. Atenção, pessoal, todo mundo está escutando? Digita o número 1 na zona do chat, quem estiver escutando com um som bom. Se o pessoal está escutando, que já tinha me comentado, o problema está com você, Eliana. Aí, a Leida está escutando. Veja se o seu microfone, se o teu alto-falante está aberto, porque o som está funcionando bem. Ok, Eliana? Dá uma olhada no teu alto-falante se ele está funcionando, o volume dele. Mas então, como eu estava dizendo para vocês, a qualquer momento da sua vida, você pode desenvolver novas sinapses. E essas sinapses abrem uma janela importantíssima para o mundo, para você, coisas novas. Nunca é tarde para você aprender outro idioma, nunca é tarde para você aprender a andar de bicicleta, para você aprender alguma coisa nova, para você começar a fazer coisas novas na sua vida. E o cérebro te permite isso. Isso é a plasticidade cerebral, essa capacidade de criar novas sinapses. Se você tem esse conceito definido, você pode sistematicamente estimular o seu cérebro a criar essas novas sinapses. Isso é a dieta mental sana. É uma coisa super simples de entender e extremamente poderosa. Vamos lá. Quem vai tendo alguma dúvida, alguma pergunta que queira fazer, vai digitando na zona do chat. Aqui eu apresento para vocês o pai da criança, os pais da criança.
A dieta mental sana é a tradução que a gente fez para o português, mas é The Health Mind Platter, que é a de Dan Siegel e David Rock. Aqui são 7 itens que a gente vai comentar com vocês um por um, que é o Sleep Time, o Physical Time, Focus Time, o Time In, Downtime, Playtime e Connecting Time. Se você conseguir configurar no seu dia a dia todos esses 7 itens, você vai estar tendo uma atividade cerebral intensa e da maneira melhor possível, mais positiva. A gente vai discutir item por item e você vai entender isso. Não tem uma regra básica de qual a quantidade que você deve colocar de cada um desses itens na sua dieta. Porque cada indivíduo é um indivíduo, tem uma atividade, uma rotina diária, enfim, cada um vai desenvolver para si a sua própria dieta. O importante é que você tenha essa consciência e comece a perceber no seu dia a dia o que você está tendo da dieta e o que você não está tendo, e corrigir aonde for necessário. Essa é a dica. A dieta é fácil, é simples de entender. Agora, você tem que se pôr a pesquisar no seu dia a dia. Então, o primeiro conselho que o Dan Siegel dá é: faça um mapeamento do que você está tendo no seu dia a dia de acordo com a dieta. A partir do momento que você souber o que é a dieta, você vai analisar o seu dia a dia, pegar um papel e lápis ou no seu computador, uma folha de Excel, você vai começar a digitar diariamente tudo que entra na sua dieta mental sana, no seu dia a dia. Quando você fizer isso, você vai ter um choque de consciência. Você vai perceber muitas coisas que no seu dia a dia podem ser melhoradas. É impressionante o que você consegue com isso daqui. Então, aconselho vocês depois a fazer isso. Fazer um checklist do seu dia a dia. Pega 1, 2, 3 dias da sua semana e tenta desenvolver esse entender. Bom, começamos com a nossa dieta com Sleep Time, que é a hora do sono. Eu tenho certeza que vocês sabem que 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo. É estranho isso, né? Falar que o dia tem 24 horas, dividimos em 3 pedaços, 8 horas por dia a gente vai passar dormindo. Pode pensar, nossa, que perda de tempo, podia estar fazendo um monte de coisa. Mas não é verdade. Dormir, o sono, é extremamente importante para você recarregar as pilhas e, principalmente, vamos entender esse conceito. O nosso sono, ele acontece em ciclos de 90 minutos. Então, quando você deita, relaxa e começa a dormir, as ondas cerebrais vão se acalmando, entram nas ondas alfas, e depois, quando você entra num sono mais profundo, chegando às ondas deltas e teta. A onda delta, que é um sono mais profundo que você tem, não é o mais profundo, mas é quase lá, você tem nesse momento o seu organismo trabalhando para recuperar o teu físico. Ou seja, todo o estresse do dia, tudo que você aprendeu, tudo que você sofreu, que você viveu, que você ficou feliz, tudo, durante a noite o seu organismo vai equilibrar. Essa é a função do sono, é de equilíbrio e limpeza. Ocorrem 5 ciclos por noite, cada ciclo tem 90 minutos. E isso dá mais ou menos 7 horas e meia, que é o tempo que o seu organismo necessita para fazer toda esse gerenciamento do teu organismo, preparar para que você no dia seguinte esteja pronto, limpo, liso, feliz, contente, recarregado, com energia. Boa noite, professor Gelson, que está chegando agora. Seja bem-vindo. Estamos aqui falando sobre a dieta mental sana. A primeira parte da dieta é o sleep time, recarregar, que é extremamente importante. À medida que a gente se torna maior, mais velho, muitas vezes diminui a quantidade de sono e a qualidade do sono que a gente tem. Então, a dieta mental sana para dormir é extremamente importante. Se você não dorme bem 8 horas por dia, você não completa os 5 ciclos de limpeza do teu organismo à noite. E o que vai acontecer com isso? Perda de concentração. Esse é o primeiro ponto, você perde a concentração no dia seguinte. E se você continua acumulando essa falta de sono, você vai tendo a
acúmulo de perda de concentração e vai tendo perda de rendimento. Então, rendimento profissional e rendimento pessoal, se você não dorme bem, você vai ter um rendimento baixo. Então, fique muito atento a isso. Os empresários que estão aqui hoje, que querem ter um resultado melhor profissional, querem trabalhar mais, tenham em conta que se você não dorme bem, o rendimento seu, a sua capacidade de concentração e de tomar decisões no dia seguinte vai estar afetada. E é acumulativo, vai piorando a cada noite que você dorme mal. Por isso, o sono é muito importante. Então, no seu checklist, quantas horas de sono você dorme por dia? Vamos lá, pessoal, digita o número aí na zona do chat. 6, 5, 8, 10, 12, 3, enfim, cada um de vocês. Peço que digitem agora quantas horas de sono vocês têm por noite. Vamos lá, pessoal, rapidinho, tem que ser rápido. Digita, pum, pum. Isso, 7, 8, 6, 5, 8. Muito bem. Lembrem-se disso. São 90 minutos cada ciclo. Em 90 minutos você entra na zona alfa, vai entrando cada vez mais profundo, vai trabalhar no delta, aprofundar e depois retoma para a zona alta. Aí começa um novo ciclo. São ciclos de 90 minutos. É necessário 5 ciclos por noite. Pense nisso. E corrija aquilo que for necessário para que você possa ter uma recarregada adequada. Vamos lá, pessoal. Essa é a primeira parte da dieta. Vamos para o segundo. Physical time. Physical time significa cuidar do físico. Essa preguiça não pode. O importante é saúde. Isso a gente consegue com exercícios físicos aeróbicos para oxigenar o sangue e oxigenar o cérebro. Isso é fundamental. Tem que ter na sua dieta tempo para você cuidar do físico. Vale ginástica, vale caminhar, vale subir escada. Não, Aragão, hoje não vamos falar no REM, porque a gente não vai aprofundar o tema demasiado. A gente vai ficar dando os insights, os toques para vocês. Mas em outros momentos a gente pode comentar sobre isso. Então, physical time, cuidar do físico. Isso é fundamental. A tartaruga vive 150 anos e é super lenta. O coelho vive alguns aninhos só e é muito rápido. Mas para nós, seres humanos, é importante você manter uma atividade física regular. A atividade atleta, aquela forte mesmo, é muito estressante e chega a ser prejudicial. Você pode começar a observar os atletas de elite, quando eles já chegam na fase de 40, 50 anos, como que eles estão no seu organismo. Muitos deles já estão estourados nas articulações e com série de problemas. Mas para nós, simples mortais, que queremos viver bem, uma dieta física é importante. Esporte e tudo mais. Você pensa que o teu cérebro ele vai estar recebendo estímulos e sensações quando você está fazendo esporte. E isso é fundamental para os resultados da dieta. Depois vem o downtime. O downtime é o desligar. É o não fazer nada. Você tem que ter no seu dia a dia momentos em que você possa simplesmente desligar, não ter preocupações, não ter ninguém te fazendo cobrança de nada, te perguntando, questionando, pesquisando. Não. Aquele momento em que você pode ficar com a mente sem fazer nada. Dizem que os homens têm essa capacidade quando assistem uma partida de futebol. O homem tem o tico e o teco de neurônio. O tico e o teco fica olhando para o jogo, para a tela de futebol e passam aqueles 90 minutos sem pensar em nada, só vendo o futebol. As mulheres já não conseguem isso. As mulheres têm mais dificuldade. O homem, para não pensar em nada, é mais fácil. A mulher tem a cabeça mais criativa, mais, como a gente poderia dizer, fervendo mais as ideias. Enfim, desligar, isso é importante. Como que a gente consegue fazer isso no dia a dia? Algumas pessoas utilizam isso para fazer um hobby, para tocar o seu piano, utilizam para
não pensar em nada, relaxar, dormir, descansar, fazer caminhadas, enfim, é um momento em que você pode desligar. Faz parte da dieta mental sana você ter momentos em que downtime. Sim, a mulher é sempre mais organizada. Nós que somos casados entendemos perfeitamente isso. Os homens abrem as portas, não fecham. As mulheres estão sempre cobrando para que a gente feche as portas, que a gente baixe a tampa da privada. Enfim, as mulheres são mais organizadas do que os homens. Não tem como negar isso. A gente vê as crianças também, né? Eu tenho 2 filhos, um menino e uma menina. E a gente vê não só com os meus filhos, mas com todos os amiguinhos dele. Os meninos são todos bobinhos, as meninas já são muito mais adiantadas do que os meninos. É impressionante isso. E as meninas geralmente são mais organizadas, tem a letrinha melhor, aquela letrinha redonda, bonita, tem os caderninhos todos limpinhos, é uma maravilha. Os meninos não, tem aquele relaxo total. Não tem jeito. Sim, tem muitos mais neurônios. Tá bom. Ok, dieta mental sana. Falamos sobre a physical time, falamos agora sobre o downtime e vamos agora para outro ponto. Focus time. Isso é importante. Aproveitando aqui que a Leila está falando sobre que as mulheres têm mais neurônios, as mulheres têm mais capacidade de fazer mais coisas ao mesmo tempo do que os homens. As mulheres conseguem responder um telefonema, digitar um e-mail, assistir televisão, escutar a rádio e ainda passar a roupa ou fazer a comida. O homem já não tem essa capacidade. Mas o Focus Times quer dizer, empresários, se você quer ter mais resultados e ser mais eficiente, faça uma coisa de cada vez. O ser humano, em geral, não é feito para multitarefas. Isso são pesquisas feitas, não sou eu que estou dizendo isso. Quando o ser humano quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, ele não faz bem nenhuma delas. A partir do momento em que você cria uma rotina, cria metas, cria uma lista do que fazer naquele dia e vai uma por uma, você consegue resolver melhor, mais rápido, com mais eficiência. Isso é uma técnica que a neurociência explica. Não somos multitarefas. Nós temos que fazer uma coisa bem feita de cada vez. O brasileiro tem muita dificuldade com isso. Eu que vim aqui morar em Barcelona, tive que me adaptar muito, porque aqui as pessoas fazem muito essa história de uma tarefa de cada vez. O brasileiro está acostumado a chegar numa loja, está o vendedor atendendo uma pessoa, você vai e pergunta alguma coisa para o vendedor, ou pede uma informação, ele te atende, atende o outro, atende um terceiro que está chegando também. É normal aí no Brasil. Aqui não. Aqui se você faz isso, dá problema. É um de cada vez. Ele está te atendendo, só vai olhar para você quando ele terminar de atender completamente o outro. Isso é interessante. Isso se aprende, é cultural. Então, foco é extremamente importante. Concentrar em uma tarefa e fazer uma tarefa de cada vez. Na dieta mental sana, a gente tem que corrigir isso no nosso dia a dia, porque é muito comum a gente ter várias atividades para fazer e começar a fazer todas ao mesmo tempo. O empresário, existem muitos empresários que são superativos, que têm uma mente brilhante, uma capacidade de pensar e de criar coisas, de ter novas ideias fantásticas. Isso é muito bom. Porém, te dá o sério risco de você começar as coisas e não terminar. Isso é uma realidade também. Então, quando a gente começa a criar esse novo hábito de concentrar e fazer uma tarefa de cada vez, controlar as nossas emoções e as nossas novas, brilhantes e fascinantes ideias que temos a cada minuto, conseguimos ter melhores resultados, porque a gente vai fazer bem feito uma coisa que a gente tem que fazer. E quando fazemos 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo, vamos fazer mais ou menos as 3, 4 coisas. Significa que depois vamos ter que refazer algumas outras e perdemos mais tempo. Então, focus time é isso, é concentrar em uma tarefa, fazer uma coisa de cada vez e ter foco, início, meio e fim. Se acostumar com essa ideia de início, meio e fim.
Playtime, tempo de brincar, tempo de curtir, de forma espontânea. Quando somos crianças, nós temos uma criatividade muito maior. À medida que nos tornamos maiores, mais velhos, vamos perdendo essa espontaneidade, essa criatividade. Existem uma série de experimentos que são feitos com crianças para testar a criatividade. Quando, por exemplo, você dá uma bola para uma criança e fala para ela pintar um mundo, o adulto ele só vai conseguir pintar aquele mundo de acordo com o mapa mundo que ele conhece. Você dá uma bola para uma criança e manda ela pintar o mundo, ela vai fazer 300 mil tipos de mundos e não só um, que é o que o adulto faz. E isso em tudo. A criatividade nas crianças é muito maior. Então, essa criatividade a gente vai perdendo com o tempo, essa espontaneidade a gente vai perdendo com o tempo. Então, o playtime é você desenvolver técnicas em que você pode aumentar a sua criatividade. Por exemplo, eu fiz um curso ano passado com Alexander Osterwalder, que é um dos grandes expoentes na área de business na Europa, e ele desenvolveu o Business Model Innovation, que é um canvas. E nessa aula, ele pediu para que todo mundo pensasse em uma bicicleta. Ok, eu te dou uma bicicleta e 1.000 euros. Você vai criar um negócio com essa bicicleta e esse 1.000 euros. Ok, todo mundo entendeu o que tem que fazer? Ok, todos na sala começamos a desenvolver, de acordo com o canvas dele, uma ideia em 2 minutos de o que fazer com uma bicicleta e 1.000 euros. Então, passado 2, 3 minutos, ele fala, e aí, pessoal, já conseguiram desenvolver uma ideia? Todo mundo, sim, está aqui a minha ideia, não sei o que. Ele fala, agora pega essa ideia, amassa, joga fora e cria outra com a mesma bicicleta e com os mesmos 1.000 euros. Aí todo mundo amassou, jogou fora e começamos a fazer outra. E fomos fazendo isso. Quando já estava na 5ª vez, já ninguém mais estava querendo fazer, todo mundo já estava pé da vida com o cara. Aí ele explica que o empresário tem a grande capacidade de criar uma ideia e achar que essa ideia é a melhor do mundo e se apega a essa ideia. E não dá a possibilidade de ter outras ideias ou de ter outras opiniões, porque ele está muito focado em uma coisa só. E quando a gente vem com a criatividade, existem técnicas para você desenvolver a criatividade, você passa a ter uma mente fervendo com novas ideias, com novas coisas por fazer, e a criatividade é muito importante. Então eu queria passar essa informação para vocês. Curtir o playtime é curtir espontaneamente, é brincar com crianças, é brincar com técnicas de brincadeira para adultos, enfim. Devemos ter isso no nosso dia a dia também, estimular a criatividade. Time in, outro ponto da dieta sana. O time in é meditar. Meditar é extremamente importante. Muitas pessoas não têm o hábito de meditar, mas depois que você cria este hábito, você não consegue deixar mais. Quando eu comecei a fazer meditação, eu acordava cedo, estava todo mundo dormindo aqui em casa ainda. Aí eu ia para a sala, sentava, fechava os olhos e começava a meditar. No princípio, é difícil. A mente começa a fervilhar, coça o nariz, coça as costas, coça isso, coça aquilo, e você não consegue parar. Mas depois de um tempo, você começa a criar a rotina da meditação. Começam a se criar sinapses novas que facilitam o processo de meditação. Porque lembre-se, você não está acostumado a fazer isso, então as sinapses para isso ainda não estão desenvolvidas. À medida que você exercita, você cria as tais sinapses para a meditação e fica muito mais fácil. Quando você vai fazer uma palestra, vai assistir uma aula e coisa e tal, e você faz um momento de meditação antes de começar aquela aula, você tem mais retenção de tudo que você vai ver pelos próximos 20 minutos aproximadamente.
Isso a neurociência explica. Então, a meditação pode ser utilizada em inúmeros momentos na sua vida, para controlar as emoções, em momentos de estresse, em momentos em que você está pressionado com problemas e está num sufoco muito grande. Você pode fazer aqueles 2, 3 minutos de meditação controlada e concentrada e ter os benefícios disso. O timing, que é meditar, é importante, você pode fazer em qualquer momento, em qualquer horário do dia. Indo para o trabalho, voltando, entre um paciente e outro, você pode fazer uma meditação. Fazer meditação não significa ficar horas meditando. Pode ser 5 minutos de meditação. Isso é meditação em que você nem fecha o olho. Você faz a meditação acordado e pulando e se exercitando. São meditações de respiração. Então, aqui você tem muita coisa para desenvolver e para aprender em relação à meditação. E isso faz com que a tua dieta mental sana avance um pouquinho mais. Quem aqui tem o hábito de fazer meditação? Quem tiver, digita o número 1 na zona do chat, por favor. Marília, bem-vinda. Ricardo, Rodrigo, Giovanni, Eliana, Caio, Eric, sejam bem-vindos. Vamos lá, quem faz meditação, digita o número 1. Quem não faz, digita o número 2. Então, gente, eu aconselho vocês a adquirir esse hábito da meditação. A meditação significa respiração, tranquilizar o coração, as emoções, te ajuda muitíssimo para dormir, para trabalhar, para ter um melhor rendimento no seu trabalho, a coordenar as ideias, a tomar decisões. É muito importante você tomar decisões estando com o cérebro relaxado. Alguém aqui já foi alguma vez para os Estados Unidos e lá assistiu uma conferência daquelas fantásticas que os americanos fazem para vendas? E que nessas conferências de vendas eles te levam à estratosfera a sua energia naquele momento. E ao final eles te apresentam um produto para comprar. E com isso você fica dizendo sim, você compra, não tem jeito. Alguém já passou por essa experiência nos Estados Unidos? Em alguma viagem? Eu já passei por isso lá, já sabia como é que era o esquema, acabei não comprando. Mas tem muita gente que compra aqueles resorts que são fantásticos. Mas enfim, se você deixa, ou melhor, se você está habituado a fazer a meditação, você passa a tomar decisões não emocionais e imediatas nesses momentos. A pessoa que adquire o hábito da meditação tem aquela constância de estar meditando e sabe que situações como essa vão aparecer na sua vida, em que você é obrigado, é estimulado a tomar decisões rápidas e momentâneas. E geralmente são decisões emocionais que depois você vai acabar se arrependendo. Se você está acostumado e tem a sua dieta mental sana, a meditação, você costuma deixar para tomar decisões como essas depois de meditação, depois de meditar. Isso tem uma diferença muito grande, porque você consegue trabalhar com o seu cérebro de uma maneira não só emocional, mas utilizando também o neocórtex e fazendo a racionalização daquele problema, daquela toma de decisão que você tem que fazer. Então a meditação, que é o timing, é muito importante. Eu aconselho vocês a adquirirem esse hábito de meditar. É muito fácil, não tem segredo. É só uma questão de você desenvolver as sinapses certas ao longo do tempo. Primeira semana é difícil, segunda é mais fácil, na terceira você já está meditando com muito mais tranquilidade. E os benefícios disso são muito grandes. Vamos chegando aqui na sétima e última, que é o Connecting Time. Cuidar das relações e criar novas relações. O ser humano é um ser relacional. Não somos uma ilha, não vivemos sós. Somos cercados de gente por todos os lados e necessitamos dessas relações. Isso é fundamental, é importantíssimo. Então, o Connecting Time é o cuidar de relações e criar novas. Relações profissionais, relações de amizade, relações amorosas, relações de... enfim. E cuidar das relações que você tem.
olhar para quem está ao seu lado e se relaciona com você e perceber como eu estou me relacionando com ela, o que eu tenho feito a favor dessa relação, para que ela seja mais saudável. Quando você começa a olhar isso de uma maneira crítica, de uma maneira racional, não só emocional, mas observar as relações que você tem no trabalho, com as pessoas que são serviçais para você, que te dão serviços, enfim, você pode criar novas situações. Você pode melhorar. Você pode usar a caridade, a bondade com as pessoas também. A doação, fazer procedimentos de auxílio, como se diz, voluntariado. Isso cria em você outras sinapses que você não tinha antes. E essas sinapses vão melhorar as suas relações atuais. Tenha certeza disso. Então, estamos aqui com os 7 pontos da nossa dieta mental sana. Se você parar para pensar, se você consegue trabalhar esses 7 pontos no seu dia a dia, a sua vida tem grandes chances de mudar. Mas mudar de uma maneira, assim, importante. Porque você vai ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais leve, uma pessoa mais saudável, você vai ser uma pessoa com uma empatia muito maior, você vai se preocupar com o próximo, vai se preocupar com você. Enfim, a dieta mental sana, quando você consegue colocá-la em prática, tem muitos benefícios. E voltamos aqui à plasticidade cerebral. Com tudo isso que a gente falou, a gente já está terminando essa apresentação, a gente chega à conclusão. O nosso cérebro, ele tem que ser trabalhado de uma maneira proativa. Você tem que pensar sempre, tenho muitas sinapses por fazer novas. E tem que começar isso de alguma maneira. Os 7 pontos que a gente coloca para vocês trabalharem são importantíssimos no seu dia a dia e conseguem promover essas novas sinapses que a plasticidade cerebral hoje permite. Então é isso que a gente queria passar para vocês, dar essa informação da dieta mental sana, da plasticidade cerebral. Mas existe um grande problema, e esse problema é a constância. As pessoas não têm constância no que fazem. Se a gente vê no chat aqui inicialmente a nossa pesquisa, muitas pessoas começam, mas não dão continuidade, trabalharam por 3 meses e muito poucas incorporaram o hábito, supondo que você já fez algum tipo de dieta programada ou condicionamento físico. Então, esse é um ponto importante, é a constância. A constância é algo que pode ser trabalhado. Existem técnicas para que isso seja feito. A técnica mais importante para trabalhar a constância, eu vou contar uma pequena história para vocês. Estava uma criança brincando na sala, enchendo o saco do pai que queria ler o jornal. E o pai lendo o jornal e o moleque chamando o pai para brincar, fazendo pergunta, não sei o que, ele não tinha concentração para ler o seu jornal. Aí ele pegou assim o jornal, viu que tinha um mapa mundo no jornal, catou aquele mapa mundo, rasgou em vários pedaços assim, entregou para o moleque e falou: vai, esse aqui é um quebra-cabeça. Assim que você terminar esse quebra-cabeça, o papai vai parar de ler o jornal e a gente vai brincar. Não deu 10 minutos, o moleque veio com o mapa mundo montado. E o pai ficou: nossa, como é que você fez o negócio disso, né? Então o moleque virou para o pai e falou: olha, é que aqui, atrás do papel, tinha a figura de um homem. Quando eu consertei o homem, eu fiz o mapa mundo, eu consegui terminar o mapa mundo. Então a resposta para isso é consertar o homem, consertar uno a si mesmo, melhorar como pessoa, desenvolver as técnicas certas para que você possa melhorar você. A partir do momento que você melhora você, você melhora todo o restante. A gente sempre diz que o melhor investimento que você pode fazer é em você mesmo, porque a partir daí toda a cadeia se beneficia. Então essa é uma informação, uma dica que a gente queria dar para vocês.
A gente desenvolveu também, já há bastante tempo que eu venho trabalhando com coaching supervisão. A gente faz a área de coaching de ortodontia e também coaching de life coaching, que é uma área bastante interessante. E a neurociência, o estudo do cérebro, eu já venho trabalhando isso há 2 anos, desenvolvendo esse tema. E é o tema do meu doutorado aqui em Barcelona. E a gente trabalha com isso um programa mensal de coaching e de supervisão, onde a gente usa as técnicas da dieta mental sana e uma série de outras para trabalhar a constância e alcançar resultados mais eficientes ao longo do ano. Em 2014, a gente lançou o programa 2014 Pleno. Muitos de vocês já viram os vídeos, já souberam como funciona e muitos participaram conosco desse programa. Foi bem legal. E a gente vai desenvolver em 2015 o Pleno novamente. E para isso a gente fez uma facilitação.